Olá pessoal, aqui é o professor Luciano. Vamos para a nossa aula de correção dos exercícios que nós fizemos na última aula. Nós estamos estudando função polinomial do primeiro grau, que é a mesma coisa que função afim. E nós vamos aí fazer com vocês a resolução dos exercícios que nós vimos em aula. Espero que todos estejam bem e bora para a lousa. Vamos voltar ao conceito, né? Então, a função polinomial do primeiro grau, ou função afim, é toda função no conjunto dos reais, na qual a lei de associação pode ser escrita na forma y igual a x mais b. Essa forma também pode ser escrita como f de x igual a x mais o b. Então, é interessante saber que o y é a mesma coisa que o f de x, tá? Isso é importante a gente guardar. O a, ele vai pertencer aos reais, o b também pertence aos reais, e o a tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, como isso aqui é uma multiplicação, acaba eliminando o grau da função. Também falamos que a representação gráfica ou o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, vamos começar já construindo um gráfico como fizemos em sala de aula. Bom, como a gente fizemos em sala de aula, nós construímos uma tabelinha e escolhemos valores para x. E como é uma reta o gráfico, a gente precisa apenas de 2 pontos. Então, nesse primeiro momento, eu coloquei aqui 0 e 1, ok? Colocando 0 e 1, eu vou calcular através da lei de associação. Então, é colocar os valores que eu escolho no lugar de x e fazer a operação. Mas antes disso, vamos colocar aqui o seguinte, ó. O a dessa função é o menos 2. E o b dessa função é o número 5, o valor 5, tá ok? Sabendo que esse a é o coeficiente, vou colocar aqui, angular, e esse b é o coeficiente linear. Ok? Muito bem. Vamos substituir agora. Então, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 5. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. Então, aqui sobrou 5 para y. E aqui, menos 2 vezes 1 mais 5. Vai ficar menos 2 mais 5, então, igual a 3. Nós formamos, então, o par ordenados 0 e 5 e 1 e 3. Lembrando que é o par ordenado XY, tá bom? Sempre nessa ordem. Vamos colocar esses pontos no gráfico. Está aí o plano cartesiano. Então, o primeiro ponto, 0, 5. Olha, quando o x é 0, o ponto vai estar em cima do eixo y. Então, o eixo y é aqui, o eixo x será aqui. Então, se é 0 para x, em cima do eixo y, a gente coloca o ponto, ó. Então, é 5, tá? O outro ponto é 1 e 3. Então, 1 está aqui para x e o 3 está aqui. Então, ó, pelas linhas aqui do plano cartesiano, o ponto será aqui, tá? Eu faço a tracejada em aula. Essa é a coordenada 1, 3. Então, vamos traçar a reta agora. Bom, está aí a reta traçada, tá? Através desses 2 pontos, eu tracei a reta e eu posso prolongar, não tem problema nenhum. Bom, eu fiz isso porque eu também quero mostrar uma coisa. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Com base no a, tá vendo? Eu tenho o a da função, tá vendo? O a da função, ele é negativo. Então, se o a é menor que 0,
a função é decrescente. E pelo gráfico, quando eu pego o eixo X e traço o ângulo até a reta, ó, esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Quando o gráfico o ângulo é maior que 90 graus, eu tenho então uma reta decrescente. Então eu vejo se a reta forma uma função crescente ou decrescente pelo valor do coeficiente angular e pelo ângulo que o eixo X faz com a reta construída. Vamos construir mais um gráfico. Olha aí, ó. 2x menos 1. Então, meu A aqui é 2. O meu B aqui é menos 1. Não podemos errar isso. Esse coeficiente me mostra que o A é maior que 0. Portanto, a reta construída será crescente. Ok? Então, já sabemos que a função é crescente. Preciso de 2 pontos, 0 e 1. Então, substituindo, vai ficar 2 vezes 0, menos 1. Aqui o y vai ser menos 1. E 2 vezes 1, menos 1. O meu y aqui será 1. Formando os pares 0 e menos 1. E 1 e também 1. Lembrando que aqui é x e aqui é y. Vamos colocar esses pontos no gráfico. Está aí o plano cartesiano, então o primeiro ponto 0 e menos 1, x é 0 e menos 1y. Então o ponto estará aqui, ó, menos 1. E 1 e 1, seguindo as retas aqui, ó, 1 para x e 1 para y, meu ponto está exatamente aqui. Se você quiser, você pode traçar as tracejadas e aí vamos agora traçar a reta. Bom, tracei a reta, tá vendo que agora ela tem outra direção, né? Já sabemos que é crescente por conta do A. E agora, para saber pelo gráfico, trace aqui pelo eixo X, com a reta desenhada. Esse ângulo aqui, ele é exatamente menor que 90 graus. Então, ele é o gráfico de uma função crescente. Muito bom, né? Temos aqui mais um gráfico que nós fizemos, né? E vamos destacar o valor de A já. Então, o A aqui vai ser... Aqui a função está fora do padrão. Então, a gente sabe que o A aqui é o 3, porque é o termo que sempre está com a variável. A variável é a x. E o B aqui nosso é o menos 2, tá? Essa função aqui, como o meu A é maior que 0, também será crescente, ok? Como é uma reta o gráfico, preciso apenas de 2 pontos, então 0 e 1, eu sempre faço isso. Então, vou substituir, vai ficar menos 2 mais 3 vezes o 0, então eu sei que o meu y é menos 2, e menos 2 mais 3 vezes 1, e eu sei que aqui vai ser 1. Então, eu tenho o ponto 0 e menos 2, e tenho aqui o ponto 1 e 1. Lembrando que aqui é x e y. Vamos colocar o plano cartesiano e traçar a reta. 0 e menos 2, então 0 menos 2 vai estar aqui, né? Sempre em cima do eixo, porque x é 0. E 1 e 1, mais uma vez aqui, parecido com o outro, né? Vamos traçar a reta. Tá aí a reta, né? Já sabemos que é crescente. Então, pelo ângulo aqui, construído, é menor que 90 graus, crescente. Bom, faltou falar por que que fica crescente. Ó, conforme eu aumento, né, os valores de x, vai acontecer um aumento dos valores de y. Então, esse gráfico vai crescer aí muito se a gente substituir outros valores para a direita, né, da raiz, que a gente vai depois saber o que é isso. Muito bem. Nós fizemos esse exercício em sala de aula. O gráfico ao lado, né, mostra a reta que corresponde a uma função polinomial
f do primeiro grau de R em R obtida a partir dos pontos dados no quadro, né? A tabelinha está aqui. E aí ele quer saber em que ponto a função f intercepta o eixo y. Então coloquei o gráfico aqui, né, que havia no exercício. Então, olha só, ele foi construído a partir desses pontos, tá? Então, se você observar, esse ponto aqui é o menos 1, esse aqui é o 0, 1, aqui é o 1 e 3 e aqui o 2 e 5. Na primeira pergunta, o ponto da função que intercepta o eixo y, tá vendo? Que é o único ponto é esse, então a resposta é 0 e 1, tá? Esse é o ponto que vai interceptar o eixo y. Tá, indique entre quais números inteiros está o ponto em que f intercepta o eixo x. O eixo x está aqui e ele está sendo interceptado justamente nesse ponto aqui, entre os números 0 e menos 1. Então, eu posso colocar aqui, ó, 0 e menos 1. Tá? Isso aqui não é um ponto, mas um intervalo, tá? Ele está entre esses números aqui. Muito bem? Nesse exercício aqui, ó, uma padaria, um forno elétrico ligado apresenta a temperatura de 200 graus Celsius. Ao ser desligado, a temperatura no interior desse forno diminui em 50 graus Celsius por minuto. Tá? Sabe-se que a temperatura Y em graus Celsius está em função do tempo X em minutos. Responda. Qual a lei de associação dessa função e justifique? Olha, o forno ligado ele está aqui, né? Ele está em 200 graus e a cada minuto ele decai até chegar ao grau 0, né? 0 graus Celsius, ou seja, totalmente sem estar aquecido em temperatura alguma. Se ele decai 50 graus por minuto, a lei de formação seria o seguinte: o A é o coeficiente angular, né, que será multiplicado pela variável e somado aos 200 graus. Então, a função, a lei de associação seria a f de x, ele está associado, né, à temperatura y ao tempo, então o x é o tempo, então menos 50 graus a cada x minuto, mais os 200 graus de temperatura que o forno está ligado. Essa é a função. Se você substituir cada ponto aqui, cada minuto, tá vendo que o x aqui está em minuto, cada minuto, quando é que vai zerar? Se você colocar aqui, por exemplo, f de 4, então será menos 50 vezes 4 mais 200. Isso vai dar menos 200 mais 200, que é igual a 0. Tá? Então, olha só, quando o par ordenado aqui que vai ser formado é 4 para x e 0 para y. Então, lembra que eu falei, ó, x e y? 4 está com valor e 0 está sem valor. Então, o ponto é em cima do 4. Vou traçar a reta aqui para nós. Tá aí a reta traçada e vamos observar algumas coisas. Primeiro que ele está caindo a cada ponto. Em 1 minuto, 150 graus. Em 2 minutos, 100 graus. Em 50 minutos, em 3 minutos, 50 graus. E 4 minutos, 0 graus. Tá desligado, tá sem o aquecimento. Se nós fizermos aqui o ângulo, ó, ângulo aqui, ó, maior que 90 graus. Essa função é decrescente, né? Decrescente. Ela realmente diminuiu, ok? Represente essa função no plano cartesiano e identifique os pontos de intersecção com os eixos x e y. Foi o que acabamos de fazer. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né? Tem mais exercícios que nós fizemos na semana. Eu vou trazendo uma segunda parte para não ficar muito longo, tá?
Espero que estejam bem, bons estudos e até a próxima.